Fala pessoal, bom, como vocês podem ver, estamos hoje num cenário diferente, porque parte daquelas transformações, renovações e criação de mais conteúdo também vem com uma reforma e transformação do nosso estúdio, onde eu vou ter muito mais ferramentas e recursos para trazer aulas mais fantásticas e legais para vocês, com mais conteúdo, como eu tenho dito, né, aqui, que agora com os parceiros, enfim, com um lugar novo, um estúdio novo, com ferramentas de ensino diferente. Espero que vocês gostem e a gente vai produzir muito mais coisa. Hoje eu quero conversar com vocês, começo do ano, a gente vai olhar para 2023 e eu quero trazer aqui as perspectivas do que vai acontecer esse ano, ou quais são, talvez, os assuntos ou os riscos geopolíticos que nós temos que prestar atenção nesse ano. Claro que tem 1 milhão de coisas acontecendo no mundo, mas nós selecionamos alguns que nós achamos que são mais relevantes ou maiores, ou que tem mais importância e vale a pena falar deles. Eu vou trazer e falar aqui para vocês de 10 riscos que nós temos que estar atentos esse ano. Mas antes de eu começar a explicação, não se esqueçam do nosso roteiro básico, né? Dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho e, obviamente, compartilhar com seus amigos. Fala pessoal, dá uma parada rapidinha aí no vídeo para dar um recado importante para vocês. Lembrar que esse vídeo não seria possível sem a parceria da Insider, marca de roupa masculina e feminina, que além de valorizar conteúdo de qualidade como o nosso, também está sempre comigo no guarda-roupa, onde for. Essas camisetas aqui são muito versáteis, práticas. Essa particularmente, a Tech T-Shirt, ela tem um mecanismo anti-odor e não amassa. Então, perfeita para qualquer situação, até mesmo para você vir na praia. Eu uso para trabalhar, uso para treinar e estou aqui chegando na praia com ela. Então, usem, vai lá na loja da Insider e vem curtir um pouco a praia com a camiseta, com a Tech T-Shirt. Valeu, gente! Então vamos lá. Quais são esses 10 riscos geopolíticos que nós temos que prestar atenção? E eles não estão em ordem de preocupação, de importância ou de efeito mais problemático para o mundo. Eles só estão organizados de um jeito que a transição do que eu vou falar, um conecte com o outro pela região ou pela relação do que está acontecendo. E o primeiro deles, então, é a guerra na Ucrânia. Obviamente que esse foi um dos episódios mais marcantes em 2022 e em 2023 vai continuar tendo uma relevância muito grande. E basicamente a gente pode dizer que tem 3 cenários, né, para a guerra da Ucrânia. Um deles é a Rússia ganhar, o outro é a Ucrânia ganhar e o terceiro, que talvez seja o mais provável de todos, é a situação continuar como está. O que é continuar como está? A Rússia continuar atacando, bombardeando, tentando minar o moral e a força e a resistência dos civis e da população ucraniana, destruindo a infraestrutura, eletricidade, tudo que pode para abalar a vontade dos ucranianos, mas sem conseguir nenhuma vitória substancial no campo de batalha, sem recuperar espaços, e a Ucrânia também sem a capacidade de ter uma ofensiva mais bem sucedida ou definitiva, capaz de expulsar os russos do seu território. Ou seja, a guerra ficaria como está, continuaria pelo ano todo. Aliás, talvez esse seja um ponto importante. Não vejo saída para esse conflito, a não ser que um dos dois lados ganhe. Se o conflito continuar no ritmo ou com as vantagens ou com as capacidades dos dois lados do jeito que estão hoje, ele deve continuar por mais tempo, por um prazo maior. Agora, talvez os 2 cenários diferentes seria a Ucrânia realmente ganhar a guerra. E esse cenário ele pode ser o mais perigoso de todos, apesar de benéfico para a Ucrânia, para o mundo. Pode ser mais perigoso porque supostamente ou provavelmente o Putin vai estar numa situação de mais desvantagem e aí ele pode querer usar uma arma nuclear, uma bomba atômica, e aí sim nós teríamos um cenário
catastrófico, isso só acontece se ele estiver perdendo. Então, o cenário mais positivo, que é a vitória da Ucrânia, pode ser o cenário talvez mais perigoso de todos. Claro que o uso da bomba atômica, eu já repeti isso algumas vezes e vale relembrar, não é uma coisa simples, faz muito mais parte de uma retórica, mas, por outro lado, nós nunca estivemos tão perto do uso de uma bomba atômica desde a Guerra Fria, e essa situação de ameaças nucleares, prontidão, preparação para o uso de uma bomba atômica, tudo parte dessa grande simulação retórica de assustar e amedrontar os seus inimigos, pode levar a erros, pode criar deslizes, situações não esperadas que são riscos graves, porque envolvem uma bomba atômica, uma arma nuclear. Então a gente não pode eliminar isso desse cenário no caso de uma vitória ou de um avanço muito substancial da Ucrânia. O outro lado seria a Rússia vencendo. E uma série de coisas tem que acontecer, né? A mobilização dos soldados russos que o Putin fez tem que funcionar, eles têm que não estar tão desorganizados, eles têm que ter os equipamentos minimamente para conseguir avançar, mas outras coisas têm que acontecer do lado da Ucrânia, como, por exemplo, o apoio logístico, de armamento e financeiro que os ucranianos recebem do Ocidente, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, os Estados Unidos sendo a peça mais chave, e aí a discussão é se os americanos deixariam de apoiar a Ucrânia, diminuindo os recursos. O recém-eleito presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o McCarthy, que é um republicano, teve que compor com uma ala do partido, uma minoria mais conservadora, mais radical, que é pró-Putin, e ele negociou, e parte da negociação foi dizer que ele vai conter ou limitar a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia. Se isso acontecer, é algo que pode ser um game changer, né? Alterar o equilíbrio de forças da Ucrânia e facilitar a vida do Putin. Então, esse cenário seria um cenário onde a Rússia começaria a ganhar espaço e, quem sabe, vencer a guerra ou ganhar muito território a ponto de forçar o Zelensky e a Ucrânia a aceitarem algum tipo de acordo de paz que está muito longe do que a Ucrânia quer, que é a total expulsão dos russos do seu território. Inclusive, isso depende da escolha de quem vai ser o candidato à presidência dos Estados Unidos republicano. Se for o Trump, está muito mais evidente que essa situação é favorável para o Putin e para uma vitória ou um avanço da Rússia na Ucrânia. Então, basicamente, esses são os três cenários da guerra. A guerra vai continuar sendo um tema decisivo, central em 2023, com possibilidades de riscos altos, seja uma vitória ou um avanço da Rússia, isso é muito ruim para o mundo, ou, por outro lado, a mesma derrota e o risco de uma guerra nuclear. Ou a gente continuar como está e os problemas que a gente tem assistido da guerra, como inflação, aumento dos preços do combustível, crise no preço dos alimentos, tudo isso vai continuar afetando o mundo. Então a guerra continuaria trazendo esses outros problemas. Então vamos para o nosso segundo risco e é a China. E aí a China envolve uma série de coisas. Claro, um dos pontos centrais de um conflito armado é a discussão sobre Taiwan. Não acho que 2023 vai ser um ano decisivo para uma guerra ou um conflito armado com Taiwan, mas vai ser um ano de provocações e problemas nessa área. O recém-eleito, de novo, presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, disse que vai fazer uma visita a Taiwan do mesmo jeito que a presidente anterior, a Pelosi, fez. E isso causou um exercício militar por parte da China e um monte de repercussões e tensões aumentaram na região. Então, isso pode se repetir e a China pode, de novo, mostrar força. Então, a tensão com Taiwan ela continua presente e eu não acho que é o ponto principal de problema com a China em 2023, mas é um assunto que ele vai continuar vivo e nós temos que prestar atenção.
Os outros problemas com a China têm a ver com a consolidação do poder do Xi Jinping e por ser um líder consolidado, né, mais autoritário, com mais poder, mais erros vão acontecer. A última vez que a China teve um líder tão forte, tudo centrado na figura de uma única pessoa, foi na época do Mao, e dali nós tivemos grande fome, nós tivemos tragédias como a Revolução Cultural e uma série de outros episódios catastróficos para a China. Então, esses episódios podem se repetir num modelo de governo onde o poder está concentrado nas mãos de uma única pessoa, com as visões que o Xi Jinping tem, com a ideologia dele mais estatizante, mais ideologicamente próximo de um comunismo à la Mao. E a gente já viu um pouco do reflexo do problema desse tipo de estrutura de poder com a política do Covid-0, né? Foi uma política perigosa, ruim, com consequências econômicas gravíssimas para a China. E, por outro lado, a maneira como ele teve que desistir, como a China teve que desistir dessa política de Covid-0, mostrou o risco por parte das manifestações que surgiram dentro da China e agora a população vulnerável e o país não preparado para uma abertura de uma política sanitária que não deu certo. Ficaram muito tempo na política do Covid-0 e não prepararam os hospitais, não vacinaram as pessoas, os grupos de pessoas mais vulneráveis que deveriam ser vacinados, não fizeram uma série de coisas e as consequências disso nós ainda vamos assistir. Podem ser uma onda de mortos pela China gigantesca, então isso é um risco grave. Além disso, a gente tem um terceiro problema, que é a questão econômica. A China vem se desacelerando, isso não é de hoje, isso é fruto de um modelo econômico que mostra sinais de saturação, focado numa economia puxada pelo investimento do Estado, e esse investimento não tem sido produtivo ou não eficiente, então ele está causando um crescimento da dívida chinesa. A solução para esse problema seria uma mudança de modelo econômico. Isso não acontece com facilidade, porque você tem que tirar poder de estruturas que estão criadas há 30 anos, que foram muito bem sucedidas até então, mas daqui para frente não mostram capacidade de continuar levando a China no crescimento que ela precisa. Tudo isso, óbvio que a gente misturar a questão de saúde, a questão dos protestos que já aconteceram, o problema econômico, gera uma instabilidade muito grande na legitimidade do Partido Comunista, na legitimidade do Xi Jinping, e ele, com mais poder concentrado, vai ter que recorrer a mais braço forte ou mais repressão para se manter ali. Tudo isso deixa a China instável e, obviamente, que uma China instável é uma preocupação para o mundo todo, dado que a China é a segunda maior economia, é uma potência militar em ascensão, pode usar esses problemas internos para procurar um inimigo externo ou para tirar a atenção da sua população interna com uma disputa externa. E isso também não vai mudar na política externa da China agressiva, mais assertiva, que está gerando repercussões no mundo todo e na Ásia, particularmente. O Japão decidiu gastar em armamento, tem uma série de outros movimentos decorrentes ou em consequência desses problemas que eu estou descrevendo aqui na China. China é um dos lugares que nós temos que continuar prestando muita atenção e é um dos grandes riscos para o mundo. Vamos para o nosso terceiro risco, o Irã. A gente acompanhou os protestos, as mulheres insatisfeitas com o uso do hijab, muitos manifestantes foram às ruas, muita gente foi morta, a repressão do Estado foi muito violenta, mas os manifestantes não recuaram, eles continuaram firmes, o governo teve que recuar, foi uma pequena vitória positiva, a um custo muito alto, mas dá para dizer que o Irã não volta mais a ser o que ele era. Essa talvez tenha sido o momento de maior perigo para o regime desde a Revolução Islâmica no final dos anos 70. Então, Irã corre um risco maior.
A gente tem outros elementos dentro do Irã preocupantes, um deles é a aproximação com a Rússia, trazendo, fornecendo drones. Isso deixa o Irã ainda mais isolado do resto do mundo, porque está se associando à Rússia e dando armamento para matar civis dentro da Ucrânia. Nós temos uma situação política complicada internamente, porque o Ayatollah, o líder supremo, o Ali Khamenei, ele tem mais de 80 anos e se ele morrer ou se ele ficar incapacitado de governar, essa transição de poder só aconteceu uma vez na história. Quem é que vai assumir o poder? Provavelmente a Guarda Revolucionária Iraniana, que é o braço militar do país, o braço forte, armado, pode acabar ganhando ainda mais poder e influência numa transição como essa. E isso daria, então, para o Irã uma característica, um caráter mais militarizado, como uma ditadura mais militar, menos religiosa, fazendo dele um país ainda mais perigoso do ponto de vista da política internacional, por estar sendo governado por militares. Além disso, tem o programa nuclear iraniano, que é um problema antigo, eu já falei disso muitas vezes. Em 2015 foi assinado um acordo com o Ocidente para controlar. O Trump abandonou esse acordo, disse que o acordo era frágil demais, realmente o acordo tinha muitas lacunas e agora parece que as negociações não têm como prosperar, dado a situação de direitos humanos, dos protestos, a proximidade com a Rússia. Então, basicamente, o acordo morreu, não tem como ele ser retomado e, com isso, a ameaça de um Irã obter uma bomba atômica volta a ser um ponto de atenção em 2023. Em outubro de 2023, quando vence um acordo que proíbe o Irã no seu programa balístico de mísseis. Isso é de extrema importância para o desenvolvimento de uma bomba atômica e, dentro desse acordo, automaticamente com o vencimento dessa proibição, entram sanções contra o país. E aí a grande pergunta é como que o Irã vai reagir à retomada de sanções contra o seu país, uma vez que agora ele já está muito mais isolado, dado a questão dos protestos e da proximidade com a Rússia. Então talvez o Irã não hesite em, por exemplo, no pior dos cenários, abandonar o Tratado de Não Proliferação Nuclear. E isso seria gravíssimo, porque isso daria basicamente um alerta máximo para os Estados Unidos e para Israel para se preocupar em destruir o programa nuclear iraniano, talvez com um ataque militar. Essa possibilidade vem sendo discutida há muitos anos. Israel pensa sobre isso, agora com o governo mais à direita, o Netanyahu de volta no poder. O Netanyahu tem obsessivamente, durante anos, dito que essa é a maior preocupação e a maior ameaça para o Estado de Israel. E se o Irã sair do acordo de não proliferação, algo que ele não fez até hoje, esse seria um indício gravíssimo de que ele estaria muito próximo de ter bombas atômicas e com isso, então, a possibilidade de Israel usar força para destruir as instalações nucleares com a ajuda dos Estados Unidos ou não, geraria muita instabilidade na região, uma guerra, retaliação. O Irã pode retaliar na Síria, na Líbia, Iêmen e muitos outros lugares, inclusive contra a Arábia Saudita e outros países. Então, Irã é um ponto de atenção para o mundo, é um desses países isolados, desses estados párias que tem causado muitos problemas há muito tempo e está numa situação mais fragilizada e mais problemática. Vamos então agora para o nosso quarto risco, e ele está na região ali do Cáucaso, próximo do Oriente Médio, próximo do Irã. Na verdade, estou falando de um risco de conflito entre Armênia e Azerbaijão, inclusive o Azerbaijão tem fronteira com o Irã. Para vocês entenderem melhor do que se trata esse conflito, eu sugiro vocês irem aqui no meu canal e assistirem um vídeo que se chama Armênia versus Azerbaijão. E ali eu explico um pouco da história e o que mas esse conflito pela região do Nagorno-Karabakh pode retomar em 2023 de uma maneira muito maior. Obviamente, pelo fato das alianças envolvidas entre esses dois países, eles sempre tiveram disputas territoriais desde o fim da União Soviética, quando ganharam a sua independência.
e o Azerbaijão ele é apoiado pela Turquia e a Armênia pelos russos, pela Rússia. Só que com a guerra da Ucrânia, os russos não estão destinando nem recursos, nem armamento, nem munição para ajudar a Armênia e sempre mediaram e serviram como uma força estabilizadora. Apesar de serem aliados da Armênia, sempre foram os mediadores num acordo de paz. Obviamente que os russos estão focados na guerra da Ucrânia, não tem munição extra para ajudar, não tem soldados para mandar para a Armênia e também não tem tempo para ficar mediando esse conflito. E com isso o Azerbaijão está tirando vantagem dessa situação, tem atacado a Armênia, não só na região em disputa, em outros lugares. Muita gente tem morrido nesse conflito recentemente e o Azerbaijão está ganhando cada vez mais o apoio da Turquia. A Turquia não está envolvida num conflito como a Rússia está. Isso cria um desequilíbrio de poder e facilita a vida do Azerbaijão, que pode, esse ano, então, tirar vantagem dessa situação e falar, olha, acho que eu devo ou posso invadir a Armênia por completo ou recuperar ou ocupar a região do Nagorno-Karabakh inteira. Então, temos que prestar atenção nesse conflito. Os europeus tentaram substituir o papel da Rússia como mediadores num acordo de paz entre os dois lados. Os russos viram isso como, num primeiro momento, acharam bom, mas aí depois veio a guerra da Ucrânia e aí começaram a achar que, na verdade, todos os movimentos do Ocidente são movimentos para tirar o seu poder, a sua influência e não apoiaram mais o acordo, então as coisas não avançaram. Um outro ponto relevante que tem dado força para o Azerbaijão é a questão energética. E se o mundo está com problemas no fornecimento de gás e petróleo que vem da Rússia, o Azerbaijão é uma peça importante nessa história, porque é um grande produtor de gás e petróleo, e a Europa e outros lugares do mundo têm usado ou necessitado do gás do Azerbaijão, de Baku, que é a capital, e então o Azerbaijão, além de ter recursos, também está numa posição política mais vantajosa. Ele tem uma importância maior nesse momento, nesse contexto. Isso tem dado confiança para que ele seja mais assertivo, mais agressivo. Vamos então para o nosso quinto risco, e eu tenho que falar dos Estados Unidos, claro. A situação americana, né, o grande tema de perigo para os Estados Unidos, ou nos Estados Unidos, que acabam criando problemas no mundo, é a polarização interna. Claro que o resultado das eleições, né, do midterms, foi promissor no sentido de não piorar a situação. A polarização é um fato, uma realidade dentro da política americana, faz parte da vida política dos Estados Unidos já, e não é uma coisa pequena, né? As pesquisas de opinião mostram que a maioria dos americanos olham o outro lado do espectro político, o seu oponente político, que se você é republicano, você olha para os democratas, ou se você é democrata, você olha para os republicanos como alguém falso, que não quer o bem do país, as piores visões possíveis, e é muito difícil você construir uma democracia e fazer ela funcionar se você tem essa visão do outro lado, do seu oponente político, que ele não é o seu inimigo, ele é apenas um oponente. E essa visão ela faz a democracia ficar disfuncional, e claro que a maior democracia do mundo, do país mais poderoso e disfuncional, é um problema para o mundo. As eleições do midterms elas não foram tão catastróficas porque a maioria, ou quase todos os candidatos a governador e secretário de Estado, que é uma função no governo estadual de uma pessoa que é eleita para cuidar de questões ligadas à eleição, e como as eleições são contabilizadas no nível estadual, esse personagem, esse papel, esse cargo tem uma importância muito relevante na próxima eleição presidencial, porque isso foi um questionamento na última eleição presidencial, se essas figuras, mesmo sendo republicanas, iriam acatar o discurso do Trump, e não foi o que aconteceu, mas o ponto positivo é que o resultado dessas eleições, dos midterms que passaram, mostraram que todos os candidatos a governador e secretário de Estado
que contestaram a legitimidade da eleição, disseram que a eleição foi roubada, não ganharam. Ou seja, os eleitores não levaram ao extremo máximo da radicalização, da polarização. Isso é positivo para a democracia americana, não é o pior cenário de todos, eles poderiam continuar, esse discurso poderia ainda ter tração, isso seria muito pior. Mas, claro, a gente teve o episódio de 6 de janeiro e nós assistimos tudo que assistimos dentro do Capitólio. Aquilo foi uma demonstração de ruptura da democracia americana nas vias de fato, né, de agressão e violência física. Então, isso é muito preocupante. Nós temos que olhar para a questão da política interna americana, porque o que acontece lá dentro vai impactar a postura dos Estados Unidos, vai impactar o papel que os Estados Unidos têm em todos esses outros conflitos que eu citei. Mas todas essas divisões na esfera federal, elas já estão meio que cristalizadas, consolidadas. Então, o governo federal americano ele tem muito pouco espaço para conseguir fazer alguma coisa. Então a política na esfera nacional americana ela está congelada, basicamente dá para dizer isso. Isso acabou então trazendo poderes para as esferas estaduais e muito dessas batalhas ideológicas de polarização estão acontecendo dentro das unidades da federação, né? Dentro dos estados. E aí você tem posturas ativistas de governadores, seja por parte dos democratas ou dos republicanos, criando políticas e regras internas de facilidade ou dificuldade para empresas em determinadas áreas, para contratar, ou em relação ao meio ambiente, ou em relação à facilidade de burocracia, dependendo da ideologia ou do lado que você tiver. Isso tem criado um cenário difícil de leitura para uma empresa que quer investir no longo prazo dentro dos Estados Unidos, em que estado que ela vai ficar, quais políticas ela vai ter que seguir, qual é o custo de operar num estado ou em outro. Então, a ideologia e a polarização, ela tá saindo do nível federal e vindo para o nível estadual. Isso está criando outros tipos de dificuldades para os Estados Unidos. Esse é um risco que vai estar presente em 2023. Nós temos que continuar prestando atenção e entendendo como que essa polarização se manifesta dentro dos Estados Unidos. Nós vimos recentemente que a eleição do presidente da Câmara dos Deputados foi assim muito difícil, chegou num estágio de várias tentativas e ele não conseguia ter a maioria com os próprios republicanos, dada a divergência ideológica. Isso é uma novidade, então talvez essa polarização está chegando num ponto que não é somente entre democratas e republicanos, mas nos grupos internos dos democratas e dos republicanos existe uma radicalização interna e isso cria ainda mais divisão, isso coloca os Estados Unidos numa situação difícil e se os Estados Unidos está numa situação difícil, isso vai ter impacto e consequências para o mundo todo. Bom, tem um outro elemento dos Estados Unidos que é a questão econômica, mas eu vou pular para o sexto risco, que ele é exatamente sobre a possibilidade de uma grande crise econômica global. E óbvio que isso passa pela economia americana e nós temos um cenário de alta inflação com juros crescente em todos os países para combater a inflação, mas a inflação não dá sinal de recuar, em parte porque nós tivemos uma situação muito atípica, com fatores grandes, simultâneos acontecendo no mundo, que foi o Covid, depois a guerra da Ucrânia, e isso mexeu com a questão dos combustíveis e dos alimentos, coisas básicas que compõem o pacote de preços de tudo, e com isso nós tivemos esse cenário de inflação muito alta. A resposta dos bancos centrais do mundo foi dar dinheiro, distribuir dinheiro. Isso, na verdade, ajudou, na época do Covid, a aumentar a pressão e o cenário inflacionário. E agora os bancos centrais estão precisando aumentar os juros. E, óbvio, com juros altos, não tem por que haver investimento e é melhor você retrair ou segurar a economia
do que deixar a inflação crescendo, e isso vai continuar acontecendo esse ano. Isso tende a nos levar para uma crise econômica global. Países que não têm acesso a recursos vão sentir essa pressão ainda maior, vão ver os recursos entrando no seu país secando, porque em momentos de recessão os recursos fogem desses mercados emergentes e vão para os mercados mais consolidados. Para vocês terem uma ideia, o crescimento global tem desacelerado de 6% em 2021 para 3% em 2022 e as previsões para esse ano é de menos de 2%, com alguns países experimentando ou vão ter uma recessão real. Apesar dos desequilíbrios que nós assistimos na crise de 2008 e 2020, esse ano, nesse contexto desse ano de 2023, nós não temos a mesma situação. Então, a profundidade dessa crise, desse potencial de crise econômica de 2023 não vai ser tão grande. Porém, sem os recursos fiscais de estímulo que houve em 2008 e 2020, dado o cenário de inflação que nós temos, então nós não vamos injetar mais dinheiro, essa crise ela pode ser mais longa, não tão profunda, mas mais duradoura. No caso dessa crise ser muito severa e ser sistêmica, improvável, porém plausível, aí nós não temos a mesma capacidade de coordenação que nós tínhamos, por exemplo, em 2008, nem economicamente, nem geopoliticamente falando. Então, quando o G20 se reuniu em 2008 para tentar solucionar rapidamente a crise, por ser de proporções imensas, por ser sistêmica, hoje nós, em 2023, não temos esse cenário e essa possibilidade de coordenação e atuação conjunta. As nações credoras têm pouco ou nenhum apetite para sair com programas de reestruturação de dívida para salvar esses outros países. Instituições internacionais como o FMI vão estar sozinhas para ter esse papel e tentar salvar esses países mais endividados, e aí nós podemos assistir várias moratórias ou defaults desses países, o que traria ou faria com que essa crise fosse ainda maior, com mais problemas e consequências sociais, políticas e humanas. Isso, claro, é o lado econômico e, obviamente, que toda crise econômica vai ter um impacto social e político. E só para contextualizar para vocês, se a gente olhar para as duas últimas gerações, a economia do mundo ela triplicou de tamanho. Mais de 1 bilhão de pessoas saíram da extrema pobreza e entraram na classe média. Os países cresceram muito, isso trouxe, obviamente, que prosperidade, seja em mortalidade infantil, seja em expectativa de vida, em condições de vida em geral para todo mundo. Só que nos últimos 3 anos, nós assistimos um reverso dessa tendência de muito tempo de crescimento e de prosperidade e de abundância. Essas crises simultâneas que eu citei para vocês, o Covid, a guerra, tudo isso junto abalou essa tendência de abundância e nos trouxe para um cenário ruim. Em 2023, esse cenário tende a piorar e bilhões de pessoas vão ter a sua renda diminuída, vão ter condições econômicas piores, com situações sociais mais graves. Para vocês terem uma ideia, mais de 90% dos países do mundo tiveram um declínio no desenvolvimento humano em 2020 e 2021. Bom, isso nos traz para o 7º risco, que é a questão energética. Como eu disse para vocês, que a questão econômica foi impactada em grande medida pela guerra. E um dos efeitos imediatos da guerra foram os preços do combustível. A Rússia é um dos maiores produtores do mundo e a Europa um dos lugares do mundo desenvolvido que mais tem uma dependência, uma insegurança energética há muito tempo. Em diferentes momentos da história isso se manifestou de diferentes formas, com diferentes matrizes energéticas, e dessa vez essa dependência estava ligada ao gás
e a Rússia. E esse assunto da questão energética para a Europa particularmente, ele não é uma novidade, não é 2023 que ele entrou como um risco. Ele é um risco faz tempo, escolhas políticas foram feitas ao longo dos anos. A própria Merkel na Alemanha, quando teve o acidente de Fukushima, escolheu que iria desligar as usinas nucleares e acabou dependendo ainda mais da Rússia, do gás da Rússia. Hoje, com a guerra, a Europa não tem mais essa ligação com a Rússia, é mínima essa dependência energética, mas isso causou uma lacuna, um vácuo, uma necessidade de quem vai preencher. E uma série de medidas foram adotadas. A medida definitiva, a solução para isso final, é uma não dependência dessas energias de fora, poluentes, que foi o que a Merkel meio tentou fazer, mas no fundo ela acabou se colocando a Alemanha e a Europa numa situação de ainda mais vulnerabilidade geopolítica com o Putin. Foi um erro geopolítico, eu diria, e a Alemanha acabou não se libertando da questão da energia poluente, no caso, naquele momento era a energia nuclear, e ficou mais dependente do Putin. Hoje, a Europa está tendo que usar carvão, ou seja, fontes de energia ainda mais poluentes. Então, ela ainda vive esse dilema de busca de transição energética, de busca de mudança de matriz, seja encontrar uma fonte de energia mais limpa, e aí, por exemplo, o hidrogênio verde, que eu falo tanto que o Brasil pode ser muito promissor nessa área e ser um grande fornecedor para a Europa, mas isso seria um salto, ou simplesmente encontrar outros meios de receber o gás que alimenta muitos dos países da Europa. Isso seria pela forma de gás liquefied, que é o gás líquido. Para isso você precisa de uma infraestrutura específica. A Alemanha tem corrido atrás, tem feito essa transição com estruturas de transformação do gás para sua forma líquida e vice-versa, para receber esse gás importado, com unidades flutuantes na costa e outros portos que estão sendo construídos assim muito rapidamente, mas é uma ameaça. Felizmente, o inverno até então tem sido ameno na Europa e isso não intensificou o problema energético. Mas a questão da energia vai continuar sendo relevante para o mundo em 2023, porque nós temos a guerra, porque nós temos essa transição e essa dependência, essa insegurança energética na Europa, que é um continente importante na economia do mundo. Nós temos a questão da China, como que a China vai sair da sua política de Covid-0, ela vai se abrir, a economia vai dar uma recuperada, isso vai fazer o consumo de energia aumentar e isso pode fazer o preço do petróleo também subir. Qual vai ser o nível e a intensidade da crise econômica nos Estados Unidos? Dependendo disso, o consumo americano de energia também vai se manter em níveis onde o preço do barril do petróleo vai subir, porque nós não temos oferta suficiente, não se investiu, não se preocupou com isso com os países fora da OPEP e a relação com eles não vai bem. Eles querem manter o preço do petróleo num nível alto para garantir as suas economias, seja a Rússia, obviamente, porque precisa de dinheiro, mas tem sanções, o Ocidente não compra dela, mas ela continua vendendo para a China e para a Índia. Mas a Arábia Saudita também estabeleceu que quer manter o preço do barril acima de 90, outros dizem que é acima de 100. Isso é um preço de combustível alto, isso vai ter um impacto na inflação. Então a questão energética está no centro de várias dessas discussões e riscos que eu estou falando para vocês. A relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, vai ter pressão dos americanos para fazer os sauditas não manterem esse preço do barril tão alto, mas a saída dos Estados Unidos do Oriente Médio, ou não a tensão com o Oriente Médio, com o problema do Irã, tudo isso vai estar na mesa dessa negociação e a energia é um ponto-chave na geopolítica e vai continuar sendo em 2023, então nós temos que prestar atenção para essas questões. Petróleo, China, Estados Unidos, Arábia Saudita e principalmente essas mudanças na Europa. Bom, vamos ao nosso oitavo risco e aqui, obviamente, eu quero misturar dois elementos importantes
da política, da geopolítica no mundo. Um deles são as redes sociais, a comunicação, né, a internet, tudo que tem afetado a política no mundo e tem um impacto muito grande. Eu tenho falado sobre isso, repito, da importância que a nossa vida dentro do mundo virtual, nesse ambiente digital, com certas características de regras de funcionamento, de comportamento das pessoas dentro dessas redes sociais, como que isso tem estragado a política, tem fomentado discursos extremistas, tem criado polarização, uma série de mecânicas de funcionamento das redes, desde a criação das bolhas, né? Todo mundo, o algoritmo só dá para você aquilo que você gosta, o algoritmo só te dá aquilo que gera mais resposta emotiva, e a resposta emotiva que te dá atenção é aquilo que te dá raiva, incômodo. Então, nós estamos criando uma sociedade mais agressiva e destrutiva, e esse é um lado bastante perigoso da rede social. Só que em 2023 nós temos que somar isso ao crescimento das possibilidades da inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial generativa, e esse é um modelo capaz de pegar e automatizar todos esses fenômenos que têm acontecido organicamente com cada pessoa, você levar isso numa potência exponencial de crescimento, de criação de robôs, de contas falsas, de discursos fakes, de imagens que não são reais, de deepfakes com caras e sons e vozes de pessoas que vão criar histórias e narrativas absurdas que vai ser impossível das pessoas conseguirem distinguir entre realidade e ficção. E, obviamente, que uma sociedade onde você não confia em nada, não acredita em nada, é uma sociedade destrutiva, onde não cria-se vínculos, não se tem negócios, não se tem governos que funcionam, não se tem empresas que conseguem vender as coisas, enfim, tudo colapsa, onde não há confiança, e essa confiança pode ser abalada em níveis jamais vistos com essas ferramentas de tecnologia somada com esse ambiente virtual que a gente já está assistindo às consequências desse problema. Em 2023 nós temos que ficar atento para o uso dessas tecnologias, principalmente por parte dessas outras ditaduras que estão se contrapondo ao Ocidente, nesse grupo que eu tenho dito aí que tem se formado: Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, todos os países que estão contrapondo as democracias ocidentais. Vão usar mais dessas ferramentas, vão usar mais desse tipo de recurso, e todo tipo de demagogo, autoritário ou ideologia destrutiva vai ter uma ferramenta muito perigosa. Então, nós temos que prestar atenção nesse risco em 2023. O nono risco é a América Latina e, claro, de importância para nós. Então, queremos saber o que pode acontecer com a América Latina. Começando pelo Brasil, nós temos que avaliar que rumo que nós vamos tomar, né? Entender se nós vamos continuar nessa polarização, nesse acirramento, não aceitação de resultado da eleição por uma parte, por grupos específicos. Assistimos toda a destruição nesse final de semana dos prédios em Brasília, né? Absurdo que foi isso. Enfim, então o clima de tensão ele continua crescente. A mudança de governo não fez as coisas se acalmarem. O Lula já tomou posse e mesmo assim a gente teve isso acontecendo agora, no dia 8 de janeiro. Uma série de medidas vão ser trazidas por consequência disso. Então, o Brasil não deve ter um ano tranquilo. Além disso, nós temos que prestar atenção nas medidas econômicas que o novo governo vai adotar aqui no Brasil. Isso pode ter uma repercussão ruim, e se o mundo vai estar em crise econômica e o Brasil está adotando políticas que vão trazer mais instabilidade, a situação econômica aqui pode ficar ainda pior. Claro que com a economia ruim, os ânimos também ficam mais sensíveis, então mais atrito, mais polarização, como que as instituições vão resistir
a esses solavancos, esses ataques, essas brigas todas, e qual vai ser a resposta das pessoas em relação às decisões tomadas por essas instituições, seja o judiciário, seja o legislativo, seja o executivo. O outro país da América Latina que eu tenho que falar é a Argentina, pelo seu tamanho, pela importância e porque é um país que está enfrentando crises há muito tempo. A situação foi muito ruim em 2022 e 2023 teremos eleição na Argentina e talvez essa eleição possa representar uma guinada política. Tem 3 exemplos aqui que vale a pena pontuar ou lembrar para vocês, que primeiro a inflação absurda que tem destruído ainda mais a economia argentina, depois foi o atentado contra a Cristina Kirchner e por fim a condenação dela. Então, 2023 nós teremos a eleição presidencial e aí pode haver uma guinada política e claro que isso é relevante para a América Latina porque nós andamos em ondas, né? Ou em bandos e quando começa uma guinada política todos os outros países tendem a seguir esse mesmo caminho pelas experiências similares que a região vem vivendo. Para entender um pouco mais sobre a questão da Argentina, eu sugiro para vocês assistirem um vídeo que eu fiz recentemente que chama Como um dos países mais ricos do mundo perdeu tudo. Eu conto um pouco dessa história econômica da Argentina, como que eles chegaram na condição que eles chegaram. Se você não assistiu, assiste, você vai gostar. Explica um pouco dessa questão econômica, das dificuldades da Argentina e como que eles se colocaram na situação que eles estão hoje. O terceiro país que eu vou trazer é o Peru. O Pedro Castillo tentou dar um golpe, não deu certo, a vice-presidente assumiu. Não tem eleição no Peru em 2023, mas nos últimos 4 anos tiveram 6 presidentes. Então, tudo é possível. O Peru é um país bastante instável. A gente tem que prestar atenção no que vai acontecer lá. Bom, o 10º risco é um tema mais macro, que ele não acontece de um ano para o outro e, assim, eu estou trazendo ele em 2023 porque ele vai continuar se consolidando. Eu estou falando de um reequilíbrio das forças mundiais e isso de uma outra forma pode ser chamado de um retorno da geopolítica clássica. Em 2022, o episódio mais marcante, que é a linha divisória desse retorno da geopolítica clássica ou esse rearranjo das forças ou desse choque dessas forças, foi a guerra da Ucrânia, porque a volta de disputas por território via guerras ofensivas de dominação de um país. Então, essa geopolítica que o mundo achou que não iria mais assistir, ela está de volta e com isso tem colocado os países em considerações e preocupações de segurança nacional. Então, nós assistimos o aumento da OTAN com a entrada da Suécia e da Finlândia. Nós assistimos a Alemanha saindo da sua dormência geopolítica, dizendo que vai se rearmar. O Japão também está dizendo que vai se rearmar ou investir em armamento. Você tem uma série de movimentos no mundo todo colocando a segurança geopolítica, o território, fronteira, inimigos e rivais, outros países, de novo na equação de preocupação dos líderes e das sociedades. Isso significa que gastos com defesa, que questões de segurança internacional, alianças, questões estratégicas, elas são fundamentais e qualquer um desses movimentos em 2023 vai ser central para todos os outros riscos que eu falei. Então, nós temos que olhar o que vai acontecer na Ásia, qual é a postura da Índia, ela vai ficar mais do lado da Rússia, ela não vai condenar a Rússia, ela vai se tornar mais autônoma, a China vai estar mais agressiva, qual é a resposta do Japão, quais são as alianças que vão ser formadas na Ásia para contrapor o crescimento ou a agressividade chinesa, o Japão vai se juntar
com os Estados Unidos e Austrália, ou não. Enfim, nós temos uma série de alianças pelo mundo, no Oriente Médio, os países do Golfo, os países árabes vão estar próximos de Israel para lidar com o Irã. Na Europa, a aliança dos europeus e da OTAN vai se manter firme, sólida, para contrapor a Rússia. E a Rússia e a China, eles vão estar mais próximos, a China vai continuar apoiando o Putin desse jeito, vai apoiar ainda mais, vai vender armas, vai entregar armas, vai fazer o quê? Os Estados Unidos nessa história, qual é a posição? Ele vai cobrar, ele vai fortalecer essas alianças, quem que vai estar governando os Estados Unidos, né? Dependendo de quem estiver governando, um discurso trumpista, se voltar para a política interna americana, ele volta a pregar um unilateralismo, um isolacionismo dos Estados Unidos, isso é muito ruim. Até mesmo aqui na América Latina, as questões de segurança, como que elas vão se desenrolar desde um conflito pequeno com o Haiti, até Venezuela, até a aliança dos países mais à esquerda ou não. Claramente esses movimentos eles não são momentâneos, não é só 2023, na verdade começou até antes. E eles são mais lentos, mas o período de um ano é importante para a gente entender os movimentos deste tabuleiro do xadrez geopolítico, a formação, por exemplo, de blocos rivais, né? Eu tenho dito que o mundo está se dividindo em dois blocos, de um lado os países democráticos e de outro os autoritários poderosos, né? Aí no caso que eu incluo Irã, China, Rússia, Coreia do Norte, e no meio tem um monte de outros países que não sabem muito bem para onde vão, o Brasil incluído, não sabe de que lado quer estar, flerta com um, mas não é aquilo. Tem muitos assim que estão no meio desse caminho. E com o acirramento e a volta dessa geopolítica tradicional, de disputa de poder, equilíbrio de forças, questões estratégicas, segurança nacional, todos esses movimentos são importantes. Então, o risco de prestarmos atenção e devemos analisar todas essas mudanças e essas caminhadas no tabuleiro geopolítico para entender para onde o mundo está indo. E o efeito que isso vai ter, óbvio, todos os outros riscos que eu citei e vários outros que eu não citei e que também estão aí, óbvio que eu não posso falar de tudo que vai acontecer, escolhi os 10 aí principais, espero que isso ajude a pautar e fazer vocês olharem com mais clareza esse ano de 23. Nós vamos ter muita geopolítica esse ano, como eu disse, com novidades aqui no canal, com estúdio novo, com ferramentas didáticas e de geração de conteúdo diferente e mais produção. Então, esse ano promete, geopoliticamente tem um monte de riscos, mas nós vamos estar aqui juntos para pensar, entender, analisar, debater e tentar melhorar esse mundo da maneira que a gente puder. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para receber notificação e o mais importante de todos, compartilhar. Venham debater com o Professor Roque.